Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Em 2023, a gente comemora 50 anos do lançamento de O Exorcista. E agora que tem uma continuação chegando nos cinemas, acho que é um bom momento de dar um passo atrás e lembrar os motivos que fazem desse filme do William Friedkin um dos maiores clássicos do terror de todos os tempos. Mas primeiro aquela pergunta de sempre, eu quero saber se você já segue o canal do Meio Amargo, já clicou aqui em cima, ativou as notificações para esse trabalho continuar a crescer. Obrigado. A experiência de rever o filme de 1973, depois de tanto tempo e de tantos filmes sobre exorcismo, alguns melhores e outros absolutamente pavorosos, nos faz lembrar das grandes qualidades do original. Primeiro, é interessante que a lembrança que ele deixou na cultura popular não necessariamente corresponde ao filme em si. Isso porque, apesar do título do livro e do filme ser O Exorcista, o próprio personagem do exorcista aparece muito pouco e não é o protagonista dessa história. Ele surge ali nos primeiros 20 minutos sem exercer qualquer função religiosa e depois só nos 20 minutos finais, isso de uma história que tem 2 horas de duração. Quando a gente faz qualquer pesquisa sobre o exorcista hoje, as primeiras imagens que aparecem ou vídeos são sempre da menina possuída, vomitando um líquido verde, girando o pescoço, mas a trama não é contada pelo ponto de vista da criança. A verdadeira protagonista aqui é a mãe, a Chris MacNeil, interpretada pela Ellen Burstyn. A bela sacada dos criadores é fazer com que a gente entenda isso pelo ponto de vista de quem tá de fora, de quem não tem um apego específico pela religião e também não sabe como se sente a menininha que começa a manifestar sintomas estranhos. Essa é uma grande personagem, muitíssimo bem interpretada pela Ellen Burstyn, que nos mostra a atriz excelente que ela sempre foi, porque ela é capaz de oferecer uma variação de tons, de intenções, de trabalho de corpo e de voz muito interessante nessa história. Teria sido fácil elas resumir a vítima chorosa, ou aquela mãe coragem, disposta a tudo para salvar a garotinha, mas ela não é nenhum desses dois clichês. Essa mãe solo, já que o pai está completamente afastado, ela trabalha, ela é muito forte, ela tem posicionamentos firmes, mas ela tem também seus momentos de fraqueza. Ela tem um relacionamento com as pessoas que trabalham na casa dela que pode ser carinhoso, mas pode ser meio autoritário às vezes. Nesse sentido, fica muito mais fácil a gente se identificar com essa mãe preocupada, cheia de falhas e de qualidades, do que seria de uma mãe perfeita, por exemplo. Aliás, quando a gente fala que todo grande filme de terror também é um grande drama, não é para desqualificar os méritos do horror ou querer que um filme de terror seja menos assustador, tenha menos sangue, mas sim para lembrar que é fundamental em qualquer cinema de gênero que a gente possa se identificar ou torcer, gostar dos personagens, conhecê-los antes que eles morram ou sejam atacados por alguma criatura ou serial killer. Esses filmes que apenas enviam personagens pro abatedouro e eles não têm história, não têm subjetividade, acabam sendo muito mecânicos e se limitam apenas ao prazer da morte em si. No caso do Exorcista, a gente tem um longo trabalho de construção da mãe com a filha, com o trabalho, com o resto do mundo. E qualquer cena assustadora de fato só vai começar a aparecer na segunda metade da trama, enquanto o exorcismo, prometido desde o começo, só vai dar as caras nos 20 minutos finais. Essa escolha se justifica pelo fato de que o exorcismo aqui não é vendido como uma grande solução ao problema da mãe e da filha. Sim, elas recorrem a isso, mas depois de esgotar todas as outras possibilidades que elas poderiam ter. A trama passa um tempo considerável levando a garota pro médico, presa à maca, passando por ultrassonografias, radiografias e toda forma de conhecimento médico disponível naquela época. Várias explicações da ordem da biologia ou da psicologia são dadas para tentar justificar o comportamento da menina, que seja uma disfunção cerebral, uma esquizofrenia ou alguma outra forma de patologia. O mais interessante é perceber que nessa história ninguém é muito fã do exorcismo, nem os médicos, nem a mãe, nem os próprios padres, que também não querem executar isso. O padre Karras, que acompanha a maior parte da história, também é um psiquiatra e é isso que justifica a presença dele no exorcismo no final. Esse embate entre a fé e a razão tem se tornado um dos motores principais dos filmes de exorcismo, mas geralmente quando você pega um indivíduo muito cético que não acredita em nenhum poder sobrenatural e depois de se confrontar a algum ataque violento a ele mesmo ou a um familiar, ele acaba acreditando no final. Mas não é isso que acontece no Exorcista original, isso porque nenhum dos métodos apresentados, nem pela ciência, nem pela religião, dão conta sozinhos, definitivamente, de solucionar o problema. E nos mostra que o demônio, as forças do mal, podem sim sair, de certo modo, pelo menos simbolicamente, vencedoras da batalha. Outro aspecto muito interessante do filme de 1973 é a frontalidade com que ele mostra o demônio, o Pazuzu. O cinema de horror contemporâneo se acostumou a manifestações cada vez mais incoerentes, ora muito tímidas, ora profundamente exibicionistas, que aparecem de vez em quando querem, sem muito critério, ou só aparecem quando tem uma câmera para filmar ou uma máquina fotográfica para registrar o momento. A gente está cada vez mais acostumado a aparições sem muita lógica, no sentido de que às vezes elas são completamente incorpóreas e invisíveis, mas depois elas deixam pegadas no chão ou deixam mordidas nas pessoas. Ora elas podem voar e atravessar espaços, mas depois elas ficam presas atrás de uma porta trancada. Os novos produtores se acostumaram à ideia de que tudo que possa despertar medo pode ser utilizado, mesmo que não tenha nenhum tipo de coesão com a construção do personagem. No filme do
William Friedkin, o que a gente vê é de fato um demônio muito coerente com a maneira de agir, e a partir do momento que ele possui o corpo dessa garota, ele não vai mudar as manifestações dele. Ele vai ser visto por todo mundo que chegar naquele quarto, ele não vai ficar preso à casa. Quando ele é levado a um hospital, ele se manifesta da mesma maneira na frente dos médicos, e basta chamar para que ele venha. Em paralelo, essa criatura também é profundamente inteligente. Quando ele se confronta ao Padre Karras, ele sabe muito bem que esse homem acabou de perder a mãe idosa, que ele se sente culpado pela morte dela, e ele vai explorar isso para enfraquecê-lo durante o confronto no exorcismo. O Pazuzu também tem uma consciência muito importante de que o aspecto mais assustador de violência contra uma criança consiste em oferecer para ela uma sexualidade adulta. Por isso, o que realmente choca tanto as sensibilidades na menina não é tanto ela se contorcer ou levitar na cama, mas o fato dela começar a falar obscenidades muito grandes, de enfiar uma tesoura no próprio sexo, ou de pegar a cabeça da mãe e colocar no meio das pernas dela. Até porque os criadores compreendem que alguns limites morais e tabus são muito mais assustadores do que um membro decepado ou as tripas arrancadas. Mas uma questão que me apaixona muito em O Exorcista é o fato de que não existe propriamente um final feliz. O que se tornou mais comum no cinema de terror e de suspense atualmente é que todas as indefinições se caminham até um clímax onde tudo é revelado, todos os segredos são trazidos à tona e a gente entende exatamente quem fez o quê, como e por quê. No Exorcista não é isso que acontece. A Regan termina a história sem saber exatamente o que aconteceu com ela, o final dos padres não é investigado a fundo pela polícia, e a gente pela primeira vez vai se distanciar do ponto de vista da mãe e deixá-la apenas partir. Parece que a gente abafou o caso, controlou a crise, mas não resolveu de fato nada. Mais um mérito considerável dessa obra é a gente relembrar que o filme de terror não precisa ser completamente escuro, por exemplo. Ele não precisa ter jumpscares, são aqueles sustos com a pessoa passando no corredor, uma assombração, alguma coisa do tipo. Não precisa ter trilha sonora de suspense o tempo inteiro. Aqui a famosa trilha do Exorcista é utilizada de maneira super pontual na trama. Quando os críticos reclamam desses novos filmes hoje em dia, a resposta que a gente costuma escutar é: ah, mas são essas coisas que dão medo. É o jumpscare que dá medo, é o escuro que dá medo, o que a gente pode fazer? Mas quando a gente volta aos clássicos, quando a gente volta a Inverno de Sangue em Veneza, a Suspiria, aos filmes do John Carpenter, ao Exorcista, a gente percebe que essas muletas de hoje são absolutamente dispensáveis e que com uma inteligência de direção e de narrativa, a gente pode trazer coisas muito mais criativas e igualmente assustadoras ao público. E também chama atenção a popularidade de um filme cercada por fenômenos extrafílmicos. O Exorcista é um desses casos em que todas as polêmicas ajudaram muito a consolidar essa trama no imaginário popular. Algumas estratégias de marketing que a gente utiliza hoje, como por exemplo de dizer que o filme é tão forte que várias pessoas passaram mal, também já eram utilizadas 50 anos atrás. Sim, a gente imagina que algumas pessoas de fato, de maneira super pontual, tenham passado mal, o que pode ser por qualquer outro motivo, pressão baixa, qualquer outro problema que a pessoa tenha, mas os estúdios correm para utilizar isso para provar que o filme é realmente muito assustador. Toda essa sugestão de que o terror possa ser real demais e quase insuportável aos olhos do público é explorada até hoje. E a gente lembra que a revolta da classe religiosa que pediu um boicote ao Exorcista também ajudou e muito a aumentar a popularidade do filme. Geralmente quando a gente se dedica a atacar muito uma obra, a gente sabe que a gente acaba produzindo o efeito inverso, que é apenas aumentar a visibilidade e o marketing e o boca a boca em torno dela. No final, O Exorcista ainda é uma das produções mais rentáveis da história do cinema. Se a gente ajustar a inflação, ele ainda é um dos filmes proibidos para menores de 18 anos de maior bilheteria de todos os tempos e acabou indicado a 10 Oscars, o que é uma absoluta raridade para um filme de terror, e levou 2 troféus. A crítica de cinema não foi unânime na época, como costuma acontecer a maioria dos filmes muito ousados ou provocadores, e mesmo essas divergências ajudaram a aumentar a visibilidade do projeto. E óbvio que depois vieram várias teorias, várias fofocas de bastidores, várias lendas sobre o significado de uma ou outra cena que apenas comprovam a importância e o peso que esse filme exerceu na história do cinema. Aí reside a própria definição de um filme clássico, ele é aquele que, bom ou ruim, resiste ao tempo, se torna um marco na história, uma referência para outros filmes e continua sendo explorado, revisitado, reimaginado pelas gerações posteriores. Nesse sentido, O Exorcista é um clássico absoluto. É isso, eu fico por aqui hoje. Me fala sobre as suas lembranças vendo O Exorcista aqui nos comentários. Não se esquece de seguir o canal do Meio Amargo e também ler todas as críticas publicadas em meioamargo.com. Até a próxima!